para que esta mensagem seja ouvida a todos que são criatura de Deus, para conhecer que também Deus está neste momento zangado com o comportamento dos angolanos. Continuar sempre matar, 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 até quando? A imagem de Deus não pode servir como uma estátua para destruir a qualquer hora que os homens quiserem. Se os presidentes são a imagem de Deus, também o povo é a imagem de Deus. Por favor, são filhos desta terra e não podem continuar a matar os seus próprios irmãos. Se assim continuar, Deus vai irar-se, estou sempre a avisar. E vem uma nuvem vermelha e que os angolanos vão banhar sangue. Quem quer subir ao poder, que sobe pacificamente. Eu dizia mesmo nos meus preceitos, a igreja deve respeitar todo o governo que for eleito nas eleições livres e justas. Esse governo, eleito democraticamente, deve ser respeitado à igreja e ao povo angolano. É esta maneira de governar até que Cristo venha. Quem quer subir ao poder, venha devagar até que seja eleito. Se não foi destinado também, pode fazer guerra 100 anos. Não vai chegar. Porque para ser presidente, é um dom que vem da barriga. Antes que nascesse, és indicado para ser presidente. Senão, pode fazer 100 anos de luta e acabar o povo. E para comprovar se na realidade tu foste feito para ser presidente, chegou a hora de poder vir e de viverem juntos, para que este povo consiga escolher verdadeiramente o seu presidente. Se com as máquinas temos enganado, contam os votos com as mãos como contaram os americanos, para que todo conflito tenha um fim. A rebeldia dos homens provoca a ira de Deus. Eu zanguei-me na realidade por causa das torturas e dos maus tratos que eu recebi nas mãos dos próprios angolanos. E hoje ninguém dá valor desse trabalho que eu deixei, ninguém dá valor daquilo que eu fiz. Mas eu queria perguntar e pedir mesmo conta aos portugueses, porque o século acabou, estamos no novo milênio de Cristo, para explicar melhor ao mundo o porquê que os tocuistas foram queimados vivos, o porquê que os tocuistas foram enrolados de algodão e serem queimados. O que eles disseram? Roubavam? Se é por roubo, melhor é porque é um castigo próprio. Mas é por uma outra causa que dizem para que Angola tenha conhecimento de que também Simão Toco foi um libertador desta terra. Também Simão Toco contribuiu para a libertação de Angola. Quero ouvir explicação clara dos portugueses para clarificar esta situação. O porquê que os tocuistas tinham que ser mortos barbaramente, queimados vivos, o porquê. O que roubaram? Se é por causa desta terra, que expliquem para que não entre também condenação. Porque senão sentarão também na mesa do réu ou na cadeira do réu para serem julgados. Terá que explicar claramente o que eles viram nos tocuistas para serem queimados, o que viram nos tocuistas para serem deportados, o que viram em Simão Gonçalves Toco para que fosse exilado nas ilhas dos Açores durante 11 anos de tanto sofrimento. Havia ainda um branco sempre que me dizia: tu não vais sair aqui, tu vais ter que morrer aqui. Eu dizia: aqui morreu um Gungunhame, mas eu vou voltar para Angola, porque ainda falta muito para eu fazer. E eu voltei em 74. E os políticos devem entender esta marcha. Não foi em vão este todo o trabalho. Foi por causa de Angola. Para que Angola tivesse seus próprios líderes, seu próprio governo, que consiga levar este povo. Mas essa explicação dos portugueses tem de ser dada neste século, neste milênio, antes que não venha a ira de Deus contra eles. Peço, estou a cobrar, que devem me explicar e explicar ao mundo. Mas a mim não, eu sei porque que eles mataram os tocuistas. E eu sei porque que me castigaram. Mas que explique aos angolanos e à África em geral o porquê é que os angolanos, ou os tocuistas em particular, mereceram tanto sofrimento. O que estavam a ver a estes homens? Estou a pedir isto aos portugueses, que tenham de entender esta mensagem e explicar claramente o porquê que os tocuistas mereceram estes todos os tipos
maus tratos. Até hoje, muitos já não têm mães, não têm pais, sempre pedem contas. Até quando que os nossos pais também poderão voltar a viver? E os mortos também dizem, até quando poderás vingar o nosso sangue derramado? Estou a pedir que os portugueses devem prestar conta disso, para explicarem só ao mundo e explicar aos angolanos, para que angolanos pensam e sabem e tomam uma outra posição com a igreja do Cuista. A igreja de Cristo, sim, mas participou na libertação desta terra e tem uma voz a dizer nesse país. Se forem procurar na Ásia, não virá paz. É por isso que voltei mesmo a dizer que não virá paz se for na América nem na Itália. Não virá a paz. A paz está aqui, não está além do mar. Quando os portugueses conseguirem explicar o porquê, então, só para fazer entender os angolanos o que aconteceu ontem, antes que os partidos fossem formados. Eu fui exiliado, fui desterrado do colonato para Caconde em 1950. Aqui ainda não havia nenhum partido. Se eu tivesse a intenção de ser presidente, seria eu próprio primeiro a fazer um partido político. Mas a minha carreira era de pedir a inteligência, a sabedoria, o espírito para que os governantes possam aparecer no meio dos angolanos e governantes externos. Esta mensagem, por favor, senhores jornalistas, meus irmãos, criaturas de Deus, deve ser bem informada a todos para ouvirem o que estou a dizer, para que também não entre na condenação. Vocês estão aqui a trabalhar porque são criaturas de Deus e também têm de ter pena dos outros também que são criaturas de Deus como vocês. Angola tem de se salvar. Angola tem de sair do desastre em que se encontra. Embora outros estão a fazer ainda planos para destruir novamente este terra, eu digo que Cristo tem de vir encontrar Angola a sorrir, Angola em paz, suas estradas a ser utilizadas, não como está hoje. Por isso, povo do Cuista, e não só, devem tomar neste momento uma outra ideia de saber que a paz não virá da América, a paz não virá da Itália, a paz não virá da União Soviética, que já não existe. A paz está em Angola e é em Angola onde se deve buscar. Os homens devem pedir perdão a Deus. Mesmo os antigos reis pediam perdão a Deus quando fizessem uma coisa que não agrada a Deus, e quando verem o desastre a entrar no meio do povo, eles ajoelhavam-se e pediam perdão a Deus. E Deus dava um novo caminho e andavam melhor. E o porquê que também não deve acontecer para hoje? Tente desfazer isto, pedir perdão a Deus. Todo o povo angolano, pedir perdão a Deus. Mas o povo está em cabeça de alguém. Quando um país tem presidente, tem um governo, este é a cabeça máxima daquele país. É ali onde está o poder de Deus. É ali onde Deus pode zangar-se. É ali onde Deus pode ficar contente. Por isso, Angola tem de pedir perdão a Deus, para que Deus tire o coração duro aos homens que têm coração duro, para que consigam cumprir os seus compromissos e não voltar novamente em guerra. Se querem a guerra, verá um desastre maior que nunca viram ainda. Eu tinha dito em 75, como te querem assim, o que vai vir será o pior. A guerra que hoje tem é brincadeira, mas a maior guerra vai vir. E eu sei que, se não aconteceu ainda, não sei. E se já aconteceu, estão a ver. Por isso, não irei mais falar muito, mas já falei muito, que a mensagem deve ser bem lançada ao ar, para que o mundo ouça e entenda e reflete nas suas cabeças e nos seus corações.
São Mateus está a dizer uma coisa que eu sempre procurei fazer. Muitas vezes procurei unir este povo como a galinha, a junta, os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas os homens não aceitaram. Mas que agora devem aceitar e abraçar esse conceito. Ninguém pode destruir o outro enquanto o outro também é uma criatura de Deus. Todo homem merece a vida e deve ser cuidado e deve ser protegido. E o Savimbi tem de vir aqui, onde vai ser, ou morrerá aqui para ser enterrado aqui, ou Cristo vai lhe encontrar aqui, é aqui onde tem de vir. Como nacionalista, como homem desta terra, como filho, e não com condições, mas sim as únicas condições é o povo que está a morrer. Para ser presidente tem de haver povo. Se o povo não existe mais, não pode ser presidente. Esse é o único perdão que tem de haver. Perdoar cada um o seu irmão e que lhe veja. Embora eu sei que para esquecer custa, porque tem-me dito, perdoar podemos, mas esquecer. Está bem, se não esquece, mas perdoa para que não haja mais dores. Base nisso, vou terminar com a minha locução e voltar a recomendar aos portugueses que deverão explicar mesmo o porquê que se por causa de Angola, então explica aos angolanos para que os angolanos saibam de que também, embora indiretamente, mas participei na luta. Se essa explicação não for dada, vereis o que Deus fará. Não irei mais ser longo. Quero lançar só o único apelo a todos os angolanos que quem roubava, que não roube mais. Quem matava, não mate mais. E quem falava mentira, que não fale mais mentira, para que este povo se sinta feliz e se sinta verdadeiramente como pessoas que estão dentro da sua própria terra, não como estão nesse momento. Eles que venham, os que estão de longe, para se ajuntar aos que estão perto, para construir esse Angola. Porque Cristo virá com o reino, mas o reino de Cristo não virá com casas, virá com a vida em abundância para dar a vida em abundância. Então a terra tem que ser edificada. Mesmo os reis, os presidentes, entrarão no reino quando souberem comportar-se bem e seguirem tudo que Deus gosta. O castigo para os homens, sim, é bom. O malvado deve ser castigado, mas sim, não castigar o inocente. É assim que Deus gosta. Agora, inocentemente, todo o povo cai na culpa daquele que está culpado. Por isso, não vou mais ser longo, queria limitar-me. A única mensagem que eu lancei, conforme já ouviram, que essa mensagem os senhores jornalistas devem mesmo lançar no ar, não se esconder nada. Não em vossa palavra, a palavra de Deus, e nem daquele que fala também, mas a mensagem de Deus, que deve ser lançado para que os homens escutam e entendam que se não se mudarem, então virá um perigo. Virá um perigo. Embora pensam que haja uma nuvem branca, eu estou a ver que virá ainda uma nuvem vermelha e mais perigosa. Vou terminar com a minha locução. E muito obrigado pelo tempo que me foi dispensado. Acabamos de ouvir a locução que foi proferida pela sua santidade o profeta Simão Gonçalves Tocco, revestido espiritualmente o corpo do nosso irmão Afonso Nunes. Aos órgãos de informação massiva, nós estamos gratos com a vossa presença, estamos gratos à atenção que nos dispensaram. Contudo, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer ou algum esclarecimento que naturalmente pretendam fazer, de sua santidade, o profeta Simão Gonçalves Tocco está à vossa inteira disposição. Muito obrigado. Gostaria que fossem esclarecidas essas perguntas. A primeira, Por favor, desculpe, já da informação que representa. eu chamo-me Jorge Zua e sou jornalista da Televisão Pública de Angola.
Faz favor. Pela explanação, deu-nos a entender perfeitamente de que a via militar não é a via em que se deve ou que os angolanos poderão atingir a paz, mas sim a via de um diálogo. E vê-se também que várias vezes já se tentou conversar, várias vezes já se sentou à mesma mesa, quer dizer, falo dos protagonistas desta guerra, e nunca se encontrou uma solução pacífica. O que é que terá faltado concretamente, na opinião da sua santidade, para que os angolanos pudessem atingir a verdadeira paz? Como segunda questão, é se a sua santidade já não pensou, da mesma maneira que estamos aqui, que está a transmitir este apelo ao mundo e ao povo angolano em particular, não pensou em sentar-se com os protagonistas desta guerra para poder explicar-lhes que devem parar com a guerra? A terceira questão é: não acha que esta guerra também terá interesses externos e que esta nuvem, que segundo o que diz, caso os angolanos não resolvam este problema, este ano terá ainda a pairar uma grande nuvem de oposição? Esta nuvem não seria mais justo que fosse pairar estes países que têm praticamente fazem com que esta guerra prolongue até hoje? O que tem faltado para que estas negociações que têm tido pegasse? Eu diria o seguinte: se tudo não pega porque um algo existe, e que esse algo, estou a dizer que a paz não pode vir dos americanos, porque os americanos, quando vierem aqui, têm interesses próprios, mas a paz tem de vir dos próprios angolanos, quando estes se ajoelhar a Deus e pedir perdão de tudo que eles fizeram, o mal que fez zangar o Senhor, e o Senhor voltará a Angola e acabará por apagar toda a mancha dos homens. Quando homens lá fora para virem ser como intermediários, não será possível, porque eu fui o primeiro intermediário entre eles, e deveriam buscar novamente saber o porquê que nós estamos assim. E não vale a pena ir na América nem na Ásia, mas sim dentro deste país onde está o próprio Deus que ficou irado. E aqui onde pedir a desculpa, e aqui onde sairá a própria paz, e a chave que fechou a porta está aqui. A segunda pergunta é que fala com os responsáveis da guerra, se eu não posso falar com eles diretamente. Eu volto a dizer e confirmo que eu falei com eles desde 74, 75. São passados 25 anos quase, e estou sempre pronto a poder falar ainda mais de cara para poder me ouvir. E foi sempre o meu sonho, para que pudessem ouvir e serem esclarecidos que caminho devem seguir para conduzir melhores tempos. Estou pronto a conversar com eles, porque são mesmo filhos desta terra e conhecem quem se matou, embora não tenham estudado muito como eles, mas tenham a inteligência espiritual para guiar o que se pode guiar. A terceira pergunta: interesses estrangeiros. Isso que estou a dizer, conforme a minha resposta da primeira pergunta, que os estrangeiros não podem dar solução deste país, porque, conforme sabem, que têm interesses que eles querem buscar neste país. Então, a nuvem de sangue, conforme já disseste, por que não pode ir cair naquelas terras também, que eles querem que só caia aqui. Vocês sabem muito bem, quando os inteligentes matam um sapo, deitam na casa do burro, e o burro, se não estiver acordado, é ali onde vai acontecer. Quando de manhã acordar, encontra o sapo sempre a cheirar a tua casa, e como o burro não sabe como tirar o sapo, e ali onde estará, e sempre continuará a sentir o cheiro, porque ele mata o sapo, não deixa na casa dele, deita lá na casa do burro. O nosso irmão Jorge Zula da TPA ficou claro pelas perguntas que colocou. Muito obrigado. Eu sou Elias, jornalista da Angola. Tenho apenas uma pergunta para ele. Os nossos governantes apelaram ou
implementaram lá no passado, neste momento, a política pode fazer sobre esta política. Não pode existir esta política. A guerra não faz paz. A guerra só faz guerra e a guerra só destrói, a guerra só mata. A guerra não vai fazer a paz. Porque se um morre hoje, o filho está a viver e a mãe vai fazer a guerra. Por isso que a guerra não faz paz. Quem faz paz é um homem entendido. Quando entender, ele reconcilia-se, faz a paz. Mas com as armas, não. Esse tropismo que está a existir hoje é um exemplo que vou lhe dar. Ontem os seus pais, seus tios, seus avós foram matados, enrolados em cobertores de serem queimados, vivos. Mas hoje os filhos estão a continuar. É por isso que com a guerra não se pode fazer a paz. Este discurso não pode nada dar a paz para os angolanos. Estou a dizer que Deus é capaz de fazer o que é impossível aos homens. E que os homens devem entender que só com Deus também será possível a paz de Angola, e não com as armas. Já 25 anos decorridos, todo tipo de armamento está aqui já, que os homens já fabricaram. Conforme eu já disse, que quando matam um sapo, deitam na casa do burro, e o burro pensa que é bom animal, e continua sempre a apodrecer ali, e continua a cheirar ali. É por isso que a guerra não pode fazer a paz. Ninguém pode vos dizer que a guerra tem que fazer paz. Não. Quem pode fazer paz é o homem reconciliado, o homem entendido, e é esse que pode fazer a paz. A via de armas não para a paz. Está claro. Eu tenho 3 questões a colocar. A paz em Angola tem 2 adversários bem conhecidos, um interno e um externo. Qual deles deve ser o primeiro chamado à razão? Porque o externo tem as suas conveniências econômicas. É a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: nos anos 60, o ministro Simão Gonçalves Topet propôs ir nas matas para recolher as armas. Será que essa proposta pode ser renovada agora para ir buscar os que ainda continuam nessa mata? A terceira e a última é a seguinte: um país tem um líder. De que forma é que esse líder pode pedir perdão a Deus? Por via da imprensa ou por outras vias? E, se é possível, um diálogo com a sua santidade? Vamos tentar abertamente, porque Deus estão internos, estão aqui dentro desta terra. E logo, é muito importante, mesmo que está lá na mata, eu tenho mesmo a possibilidade e a capacidade de falar com ele de cara. E mesmo o presidente angolano, que está a governar Angola, também é feito por Deus. E ele também pode ouvir e tem de ouvir a minha voz, para ouvir as opiniões de Deus. Sobre a recolha das armas, conforme eu dizia já antes, sim, com Deus tudo é possível. Seus homens não conseguem ver um esconderijo onde o homem esconde-se, mas Deus tem visto até o coração dos homens e é capaz de saber as manobras de cada um. Vocês sabem muito bem que ainda é o presente mesmo aqui em espírito, mas sabem que eu tenho vos falado que cada um aquilo que ele pensa, Deus sabe e eu também penso. A terceira pergunta: o líder, como pediam perdão os antepassados na terra de Israel, eles iam à casa do Senhor para pedir a Deus que perdoasse tudo que já se fez, ou então edificavam um templo e davam oferta a Deus. E vocês sabem que, se estou a dizer isso, vocês sabem o que estou a dizer. Foi destruído e assolado o templo do Senhor em Angola e Deus ficou irado. E também essa oferta, se for feita ao presidente que foi nomeado por Deus para ser presidente, e ele voltar-se a Deus e fazer esta obra e pedir a Deus que eu fiz o mal que eu fiz, mesmo que não é eu, mas os meus, porque tudo que faz os teus acaba a responsabilidade daquele que os manda. E pedir perdão em nome de todos, Deus vai ouvir. Não preciso todos os angolanos ajoelhar, mas quando o presidente voltar a Deus pedir perdão, todos os angolanos estão salvos. Até o seu inimigo já não poderá revoltar-se mais, virá como se fosse um coelho, não como um leão.
Está satisfeito? Por favor, Alfredo Costa, Semanário Aurora. Semanário. Sim, Sua Santidade frisou que o perdão não deve ser feito. Eu queria só um esclarecimento sobre isso. Muito bem. O perdão não se pode fazer com condições, porque quando alguém procura perdão e aplica condições, porque eu quero perdão, mas para mim vir ali onde estás, eu quero ainda que faça assim, que faz isto, que tira a tua perna ainda para fechar a porta, não sei isto, isso e aquilo, então isso já não é perdão. Sem condições, o que significa, a pessoa vem como angolano, é conhecido como chefe de um partido, e vem como chefe de um partido, e senta como chefe de um partido, e seja dado a hora que merece ao chefe de um partido, até que um dia, se Deus quiser, lhe nomear ou dar-lhe um lugar de ser presidente, pronto, torna a ser presidente. E se não for também, continua a ser como chefe de um partido, e isto é a condição máxima que é necessária, e não outras coisas. De pedir porque tem que ser aí no lugar fulano, quando não lhe dar isto porque este pequeno quer um lugar mais grande, continua a negociar 1000 anos. Sem condições, os homens devem se entender e saber que eu sou um líder de um partido, pronto, seja como líder do partido, como foi em 75, e esperar as eleições. Parece que foi respondida só. Não, mas eu gostaria que Sua Santidade desse algum parecer com relação à lei da amnistia. A amnistia é bom, é perdão, a amnistia, mas a amnistia às vezes tem enfraquecido como alguém que pensa quando eu vou na amnistia e vou chegar ali pronto, sou encostado num canto e depois já ninguém me liga e depois eu vou perder o meu valor, perdo tudo que eu podia fazer, então é por isso que eu não vou na amnistia. Mas o que é necessário é que o perdão, só de dizer pronto, tudo agora acabou, fulano é o presidente do partido, vem como presidente do partido. Senta ali, fulano é presidente do partido, fica ali. E eu estou na cadeira como presidente, espera até quando a vossa vez chegar, é o único perdão. E aquele que for dado o perdão não pode colocar condições, conforme está a dizer. De que eu estou a vir, mas que eu quero, você primeiro sai na cadeira para eu sentar, ou então dá-me ainda o segundo lugar. Não, mas vir como homem, chefe de um partido, para esperar o seu próprio dia para assumir o poder, se for possível. Não há mais qualquer pergunta. Queremos, muito sinceramente, agradecer a toda a imprensa que esteve presente nesta atividade, nesta conferência de imprensa, que a Sua Santidade, o Profeta Simão Gonçalves Stocco, relembrou a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo, acabou de conferir aqui nesta sala, conforme as palavras por ele próprio.